Zorobabel e a construção do segundo templo. Capítulo 1 ao capítulo 6 é o primeiro retorno e a construção ou reconstrução, né? A construção do segundo templo. Capítulo 7 ao 10, aí é o ministério de Esdras, tá bom? Do capítulo 1 ao 6 ele não aparece. No capítulo 7 ao 10 mostra o ministério dele. Já que bem mais do que meio século tinha decorrido entre os capítulos 6 e 7, ora, entre os capítulos 6 e 7 passa mais do que 50 anos. Os personagens da primeira parte do livro já tinham morrido quando Esdras iniciou o seu ministério. Ora, passa tanto tempo que quando entra o capítulo 7, os personagens do capítulo 1 ao 6 já haviam morrido. Há uma longa lacuna. Quando Esdras iniciou o seu ministério em Jerusalém, Esdras é a única pessoa que se destaca nos livros de Esdras e Neemias. É o único que está nos dois livros. Ambos os livros acabam com orações de confissão. Esdras 9 é uma oração de confissão. Neemias 9, uma oração de confissão. E uma posterior separação entre as pessoas e as práticas pecaminosas que tinham. Ora, confessa o pecado, confessa e deixa. Tanto no capítulo 9 de Esdras como no capítulo 9 de Neemias. Algum conceito da natureza das mensagens encorajadoras de Ageu e Zacarias, que são os dois profetas do pós-cativeiro, né? Ageu e Zacarias, são apresentadas nessa narrativa. Esdras capítulo 5, versículo 1. Lê para nós, por favor. Esdras capítulo 5, versículo 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Eu vou convidá-los a fazer. Percebeu que eles aparecem nessa época? São profetas do pós-cativeiro? Anotem uma coisa aí para vocês fazerem. Eu não vou passar como trabalho, tá? Mas eu quero que vocês façam e comentem comigo o que vocês acharam. Leiam o livro de Esdras. Gente, crente tem que ler a Bíblia. Estudante de teologia, ainda mais. Não faz essa carinha que eu brilho, eu jogo giz. E aqui não tem giz, eu jogo coisa pesada. Eu jogo tampa de garrafa, chave. Não faz essa carinha de que ler a Bíblia é difícil não, que eu fico bravo. Leia Esdras até o capítulo 6. Quando chegar no capítulo 6 de Esdras, para e lê o livro de Esther. E depois me conta o que acontece. Deu 6, professor? Lê Esdras, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Tá. Quando chegar no capítulo 6, você para de ler e lê Esther. E me conta o que acontece. Compreendendo. Oi? Esther até quando? Toda. Toda? Quer dizer, como? É pouquinho a página. Ah, sim. Ah, essa Esther aí. Mas eu brigo com esse povo, Jesus. Professora, eu já vi. Eu brigo, ó, eu sou. Problema é meu, professor, nós não temos Não tempo. corre, não corre, não corre, que é pior. Se correr, eu jogo chinelo. Eu não tenho tempo. Eu estou lendo Gênesis e primeiro e segundo Olha, Coríntios. Olha o que eu vou falar. Para de choradeira. Olha aqui pro meu nariz. Pra pontinha do meu nariz aqui, ó. Tá vendo a pontinha do meu nariz? Você não é nem
para rir nem para chorar, é para olhar para a pontinha do meu nariz aqui, ó. Olha para cá, não olha para o céu, não disfarça, olha aqui para a pontinha do meu nariz. Quarta-feira, eu briguei com os bacharéis lá em Suzano. E hoje eu vou brigar com vocês. Quarta-feira eu briguei com os bacharéis em Suzano, porque eu ensinei um determinado assunto, e eu ensinei o assunto por duas perspectivas diferentes. E um dos bacharéis achou ruim. Ele queria que eu explicasse de um jeito só. Eu falei, para explicar de um jeito só, eu tenho um papagaio, eu treinei esse papagaio, e ele fala tudo que está na apostila. Ah, mas na apostila está assim. E daí que na apostila está assim? Eu não vou ensinar só o que está na apostila, eu tenho que ensinar o que está na apostila e mais. E mais. Porque para ensinar só o que está na apostila, eu tenho um papagaio que ensina. Entendeu? Eu prendi um papagaio no quartinho do profeta, ele fez igual o Marquês de Sabugosa. Vocês conhecem a obra de Monteiro Lobato? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não. Monteiro Lobato tem um personagem chamado Marquês de Sabugosa. É uma espiga de milho que caiu entre os livros, leu todos os livros e ficou bem sábia. Assim o meu papagaio. Eu tranquei o papagaio no quartinho do profeta, ele leu todas as apostilas. O que tiver na apostila ele sabe. Então, se eu quiser ensinar só o que está na apostila, eu trago o papagaio. Aí falou para mim assim, ah, mas na apostila está assim. Não sei, eu sei, meu amigo, que na apostila está assim. Mas eu tenho que ensinar mais do que está na apostila. Eu fui chamado para ensinar mais do que está na apostila. E eu fui chamado para botar vocês para lerem. Tá bom? Lê até o capítulo 6 de Esdras, depois encaixa Esther. E conta para mim o que foi que vocês descobriram. Eu quero saber no privado e vou perguntar de novo na aula, eu vou até anotar para mim não esquecer. Que eu vou brigar. Que eu vou brigar com vocês. Mas é claro, vocês têm que descobrir e me dizer o que vocês descobriram. O que acontece quando o crente lê até o capítulo 6. Descobrir ficar quietinho. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então Esdras é a única pessoa que se destaca nos livros de Esdras e Neemias. Ambos os livros terminam com oração. Algum conceito da natureza encorajadora, eu voltei aqui os slides. Por isso que está repetindo. São apresentadas na narrativa de Esdras. Por aqui nós já passamos. O livro de Esdras abrange o período entre o retorno do cativeiro para reconstruir o templo e até o decreto de Artaxerxes. O evento mencionado no início do livro de Neemias, o evento mencionado no início do livro de Neemias. Ageu foi o principal profeta dos dias de Esdras e Zacarias foi o profeta dos dias de Neemias. O que é que o livro prenuncia? Vemos no livro de Esdras uma continuação do tema bíblico do remanescente do povo de Deus. Sempre que desastre ou julgamento acontece, Deus sempre conserva para si um grupo remanescente. Um grupo remanescente. O que é que vem primeiro? O dilúvio ou a destruição de Sodoma e Gomorra? Dilúvio vem primeiro? O que é que vem primeiro, irmão Luiz? Dilúvio ou a destruição de Sodoma e Gomorra? É a destruição, né? Não, dilúvio primeiro. Primeiro?
Por que primeiro, pastor? Capítulo qual de novo? Mas na nossa Bíblia, Tá, não, mas que capítulo qual de novo? Tem, ó, para começar, tem o dilúvio, depois do dilúvio é que Deus levanta Abraão. E Abraão está envolvido na história de Sodoma e Gomorra. O dilúvio foi com Noé, né? Isso. Ah, Tá. Verdade. Então esse primeiro juízo, porque dilúvio Deus está entrando em juízo com a humanidade, não está? Isso. Sobrou gente ou não? sobrou. Os filhos, a família de Noé, sabe? Ah, só a família de Noé. E a destruição de Sodoma e Gomorra, sobrou gente ou não? Sobrou. Ló e Abraão, né? Abraão também. Só? Oi? Não só. Mas eu digo assim, os principais, assim, Assim. Glória a família que sobra. Glória a Abraão. Então Deus sempre deixa um remanescente, não sempre deixa um remanescente? Pastor João, mas dessa destruição aí, para me entender legal, Ah, a destruição de Sodoma e Gomorra, foi só da cidade ali, né? Não foi que nem o dilúvio. O dilúvio foi uma coisa mais ampla. foi toda uma região. Foi mais ampla, né? O dilúvio. Não, o dilúvio foi o mundo todo. Então. Tem gente que diz que era só o mundo conhecido da época, eu não acredito nisso. Não. Eu acredito num dilúvio universal. Interessante. Mas Sodoma e Gomorra foi toda uma região região também. específica. Vamos supor, seja a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo. O que foi só a cidade de São Paulo? Destruição. A É destruição aquela de comparação, Sodoma e né? Gomorra, vamos dar uma comparação, foi só a cidade de São Paulo. Tá. Não foi só uma cidade. Sodoma e Gomorra já é duas. E algumas outras cidades circunvizinhas também. Então foi uma região, não foi só uma cidade. Foi uma região, não foi só uma cidade, tá? Escapou a cidadezinha de Zoar lá para o povo poder fugir para Zoar. E a palavra Zoar significa pequena. Ou seja, as cidades maiores foram no chão. Mas o que eu quero dizer no momento é o seguinte, eu quero que vocês acompanhem essa linha de raciocínio comigo. Ó, vem comigo que a aula não acabou ainda não. Olha para cá, ó. Gente, o que acontece com vocês? É o frio. É o frio? É o frio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo dia eu acordo 6 horas da manhã. Acordo 6 horas da manhã, tomo uma insulina na barriga para eu ficar poderoso. 7, 8 horas eu já estou na frente do computador, pingando óleo e cuspindo fogo. Parabéns, parabéns. Ó, eu descobri tanta coisa entre ontem e hoje que até a cor da tela do computador mudou. Deu um treco nela, eu não sei como é que eu vou fazer com aquilo. Ela deu um apagão no computador, quando voltou de outra cor. Entendeu? E vocês ficam com moleza. Gente, quarta-feira eu levantei 6 horas da manhã, trabalhei o dia todo, fazendo pesquisa, estudando, corrigindo prova, fui para Suzano, gravei videoaula, fui para a sala de aula, dar aula para os bacharéis. E chegou lá e ainda briguei com eles ainda, porque eu sou briguento. Sou briguento. Então não tente fazer gracinha. Tente fazer gracinha não, porque eu sou briguento. Não ri não. Vamos lá, gente. Prenúncios. Vemos no livro de Esdras uma continuação do tema bíblico do remanescente do povo de Deus. Deus sempre tem um remanescente. No dilúvio ele teve Noé, Sodoma e Gomorra teve Ló e Abraão. Na grande tribulação haverá salvação. Tem gente que não acredita que haverá, mas eu acredito. O povo de Israel será perseguido na grande tribulação, mas Deus protegerá um remanescente, ou seja, Deus sempre tem um remanescente. Tá? E Esdras deixa isso claro. Tá? Sempre que um desastre ou julgamento acontece, Deus sempre conserva para si um restante. Noé e sua família da destruição do dilúvio, a família de Ló
de Sodoma e Gomorra, 7.000 profetas em Israel, apesar da perseguição de Jezabel e Acabe. Então para de choradeira. Para de choradeira. Ou você não faz parte do remanescente? Faz parte do remanescente ou não faz? Porque qual que foi o profeta que começou a chorar? Que falou para Deus assim: Senhor, eu quero morrer porque só eu fiquei com o profeta do Senhor. Eu vou começar a disputar com um monte de crente que não lê a Bíblia. Não, a questão, professor, no meu caso, é que eu confundo. Eu quero saber quem Ele foi. autorizou. Não vem com choradeira, eu quero saber quem foi. De choradeira já passa a choradeira do profeta. Tá gravando, né? Não tô na dúvida, não vou falar. Um dos dois. Quem foi? Não, menina pode ter dúvida, ele não pode querer, ele é mananjo, a senhora pode. Não, é que eu mesmo não confundo, não consigo decidir. Qual? Elias. O senhor acha que foi qual? Elias. O senhor está confundindo quem? Elias e Eliseu? É, eu não consigo distinguir eles dois. Quem foi mais difícil? Foi Elias ou foi Eliseu? Eu acho que foi Elias. Foi Elias, né? Elias. Elias ficou tristinho, falou: Senhor, pensa no profeta tristinho: Senhor, eu quero morrer, só eu fiquei com o profeta do Senhor. Que pretensão, né? Que sujeito pretensioso. Só eu fiquei com o profeta do Senhor. Você já falou isso alguma vez? Não tem mais crente não, virou uma bagaceira, só eu sou crente. Nunca falaram isso não? Pastor, vai falar a verdade, às vezes a gente pensa assim. Pois é. Crente, não sei. O nome disso, isso é uma doença grave, o nome disso é síndrome de Elias. Síndrome de Elias: Senhor, ó choradeira, Senhor, eu quero morrer. Só eu fiquei para o profeta do Senhor. Deixa de pretensão, rapaz. Tem 7.000 bocas que não beijaram a Baal e 7.000 joelhos que não se dobraram perante ele. Isso é coisa de quem está querendo morrer e de gente velha. Só eu sou crente. Essa rapaziada está toda desviada. Se eu fosse dar nome de aluno meu novinho, crente até o dedinho do pé. Até o dedinho do pé. Eu vou tomar a liberdade de citar o nome de um. Só um. Chama-se Elber. O rapaz não tem nem 30 anos de idade. Já é mestre em teologia, já é pastor. E agora que está chegando perto dos 30, não sei se tem 30, agora que ele está pensando em namorar. Nem namorar o rapaz namorava. Só estudando teologia, dirigindo igreja e pregando o evangelho, dirigindo igreja solteiro. Em projetos com a mocidade. Será que ele faz parte dos 7.000 ou não? E se eu for falar mais nome de gente, ó, Elber, Leandro, Vitor, fora o Vitor daqui, outro Vitor. Professor Vitor não deve ter 30 anos, o homem é professor de grego e hebraico e é pastor, com menos de 30 anos de idade. Como é que sou eu que sou crente? Como é que sou eu que sou crente? E não treino na base? Eu sei que não treino na base porque já preguei o evangelho junto com eles. Como é que só eu sou crente? Tem remanescente. Para esse negócio de esse saudosismo. Parece música de boemia, aqui me tem. Para de saudosismo. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal e 7.000 bocas. 7.000 bocas que não beijaram, 7.000 joelhos que não se dobraram perante ele. Gente com problema de saúde, pregando
pregando o evangelho doente. Não está nem aí se vai viver ou se vai morrer. Deus tem um remanescente. Deus tem um remanescente. Ainda tem crente na terra ainda. Eu tenho uma tendência de, às vezes, achar que não tem. Às vezes eu fico meio bravo, principalmente quando eu encontro que não tem crente que não lê a Bíblia. Aí, quando eu encontro que não tem crente que não lê a Bíblia, eu fico revoltado. Mas eu vou falar uma coisa do senhor. A irmã já falou que não fala pouco, mas eu vou falar pouco. É mais fácil a gente ver os negativos do que os positivos. Né? Suscitou um caso aí de Paulo. Né? Teve um pastor aí que falou uma coisa no púlpito, foi obrigado, entre aspas, de se retratar. Né? Ao ponto de, se não se retratasse, um determinado tempo lá, se não se retratasse, ia para a prisão. E ele foi lá e falou que não é bem assim, se retratou. E a gente vê que a Bíblia condena, a Bíblia condena, acabou e ponto final. Então, porque a pessoa ou não tem fé, ou fica com medo, ou não sei o que acontece. E a gente vê esses fatos acontecendo, mas, puxa vida, será que está todo mundo desse jeito aí? Pois é. Então, Deus tem seu remanescente. No dilúvio, a família de Noé, Sodoma e Gomorra, Ló, os 7.000 profetas reservados em Israel, apesar da perseguição de Jezabel e Acabe. Então, ainda tem crente na terra. Quando os israelitas foram levados para o cativeiro no Egito, Deus resgatou o seu remanescente e levou para a terra prometida. Cerca de 50.000 retornaram para a terra da Judéia, em Esdras capítulo 2, capítulo 2, versículos 64 e 67. Então o povo foi para o cativeiro, mas não acabou. O povo de Deus não se acabou no cativeiro. O povo de Deus não se acabou no cativeiro. Por difícil que a coisa estiver, nós não vamos nos acabar no cativeiro, não. O nosso Deus é diferente do Deus que trouxe um remanescente do cativeiro. Lê para nós, Esdras capítulo 2, 64 ao 67, 64 ao 67, capítulo 2, 64 ao 67, e vai pensando aí se Deus vai deixar nós nos acabarmos no cativeiro. Eu não acredito. Toda esta congregação junta foi que 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 636. E os seus mulos, 245. E os seus camelos, 435. E os jumentos, 6.620. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecer no seu lugar. É só até o 67. Quer dizer que deu mais de 50.000 então, não deu? Deu mais de 50.000, não deu? Pois é, mas mesmo assim foi pouca gente. Ou seja, tem gente que não quer voltar do cativeiro, não. Enriquece lá no cativeiro e fica por lá mesmo. Ou não, ou eu estou errado? Será que eu estou errado na minha linha de raciocínio? Eu estou errado na minha linha de raciocínio? Não era para ter voltado, não liberou quem quisesse voltar? É para ir todo mundo, né? Me ajuda. O negócio estava bom. Esse relógio aqui, ele está me deixando na mão, ele não quer marcar a hora direito. Quantos minutos eu tenho? 6 minutos. Agora ele voltou ao normal. Me ajuda aí.
Lê, nós estamos falando de Êxodo, então lê Êxodo capítulo 1, versículo 1 e 2 para mim. Por favor, mas já leu, pastor, lê 10 vezes, 30, 40, 50, não tem problema não. Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Pregão por todo o reino, o povo estava em todo o reino, em todo o território da Pérsia, que não era território da Pérsia, e não é só o Planalto iraniano, não. A Pérsia nessa época era império mundial, era muito lugar que tinha judeus esparramados. Fez passar pregão por onde? Por todo o reino, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Continua. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Mas não foi todo mundo que saiu, nem todo mundo obedeceu. Sabe por que a gente sabe que nem todo mundo obedeceu? Porque se tivesse ido todo mundo, eles não teriam corrido o risco que correram na época de Esther. O que eles estavam fazendo lá na Pérsia na época de Esther? Se eles tinham sido liberados. Teve gente que não foi porque tinha criado família, não podia por algum motivo, e teve gente que não foi porque não quis, preferiu permanecer no cativeiro. Eu vou falar uma bobagem, eu sei que se alguém ouvir o que eu vou falar, alguém assistir o vídeo vai ser criticado, eu vou ser criticado, mas os judeus estavam podres de rico na Alemanha. Eu não estou defendendo o Holocausto, não. Deus me livre de defender o Holocausto. O Holocausto foi uma coisa terrível. Teve um maluco aí do mundo árabe, que eu estou dizendo que não houve Holocausto, o povo queria dar cabo dele. Não pode dizer que não houve Holocausto. O Holocausto foi uma coisa terrível. Eu sei que houve Holocausto, mas eu estou dizendo que os judeus estavam podres de ricos na Alemanha. E o judeu, ele chega nos lugares, ele fica rico e depois ele cria laços, ele não quer voltar para a terra dele. Ele não quer voltar para a terra dele. Assim como aquele povo lá mesmo que andava na escravidão lá do tempo de Faraó. Desculpa, eu não entendi. Mesmo O povo do Egito, né? O povo do Egito. É. Assim como aquele povo que quando começou no deserto, eles desejaram retornar de novo. Desejou retornar de novo. Para comer cebola e carne, água e tudo. O senhor acredita que alguns ficaram? Hebreus que ficaram? Do povo do Egito? É. Se alguns ficaram. Então, eu preciso de autoridade ou textual ou histórica. Eu não posso ser leviano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, refletir, lembrar do texto, buscar na história para poder afirmar. Uma coisa que eu posso afirmar é que não saíram só judeus, saiu um povo misturado junto. Agora, afirmar que teve judeu que ficou, se eu afirmar, eu tenho que provar. Então eu preciso parar, fazer uma reflexão para te responder sim ou não. Não posso ser leviano. Tá? Porque se ficaram, sofreram represálias, né? Poderiam ter sofrido represálias, né? Sim, porque o que aconteceu foi que a saída daquele povo, deixa eu voltar para o assunto que eu preciso encerrar antes da gente ir embora, rapidinho. A saída daquele povo trouxe um grande prejuízo para o Egito. Trouxe um grande prejuízo para o Egito. Mas onde eu quero chegar é que tem gente que não sai do cativeiro, se adapta ao cativeiro.
Tem crente que se adapta ao cativeiro, ele é crente, mas ele se adaptou ao cativeiro, se adaptou ao mundo. Se adaptou ao mundo. No entanto, ao comparar-se com os números em Israel durante seus dias de prosperidade, sobre o rei Davi, seu comentário é: pois somos os restantes que escaparam, como vê hoje. O tema do remanescente é levado para o Novo Testamento, onde Paulo nos diz que assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então Deus sempre tem um remanescente. Embora a maioria das pessoas dos dias de Jesus tenha lhe rejeitado, restou um conjunto de pessoas a quem Deus tinha reservado e preservado em seu Filho e na aliança de sua graça. Então Deus sempre tem um remanescente. Ao longo de todas as gerações, desde Cristo, há o remanescente dos fiéis, cujos pés encontram na estrada estreita que conduz à vida eterna. Este remanescente será preservado pelo Espírito Santo, que o selou e vai entregá-los em segurança no último dia. O mundo está perdido, mas no meio do mundo tem os crentes que são os remanescentes. Como haverá também, depois da grande tribulação, um remanescente judeu. Depois não, durante a grande tribulação, um remanescente judeu. Vou só fazer a aplicação prática para a gente ir embora. O livro de Esdras é uma crônica de esperança e restauração. Olha aí, esperança e restauração. Para o cristão cuja vida é marcada pelo pecado e rebelião contra Deus, existe grande esperança que o nosso Deus é um Deus de perdão. Mesmo que a gente às vezes se rebela, faz coisas que Ele não gosta, mas Ele é um Deus de perdão. Um Deus que não vai nos virar as costas quando buscamos em arrependimento e espírito quebrantado. É por isso que quando a gente peca, não é para a gente se afastar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Não é para você pegar e se autopunir, se autodisciplinar. Se for para se autodisciplinar, faz igual o católico. Pega um chicote e bate, Opus Dei, né? Opus Dei. Pega o chicote, porque não é todo católico que faz isso, é o pessoal da Opus Dei que faz. Pega o chicote, minha culpa, minha tão grande culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. É a mesma coisa que você faz quando você tem que participar da ceia. Você se examinou, encontrou o pecado, se arrepende e participa. É o que o texto diz.